Ei, gente! Hoje é o primeiro dia de setembro e eu não poderia me furtar de vir aqui no primeiro dia de setembro explicar para vocês a origem de setembro ser dito mês amarelo. Muitas pessoas não sabem da história por que o mês de setembro é o mês de prevenção à saúde psíquica, é o mês de prevenção. Eu não posso falar a palavra, porque se eu falar, o Instagram não vai salvar na linha do tempo e eu quero que as pessoas tenham consciência de como começou. No dia 8 de setembro de 1994, um rapaz de 17 anos ceifa a vida dele dentro de um Mustang amarelo. E vou começar deixando salvo aqui no comentário a frase que foi colocada. Deixa eu só escrever aqui, só um minutinho. Depois eu vou explicar a vocês. Se precisar, peça ajuda. Essa foi a frase deixada numa fita amarela no dia do funeral dele, mas eu quero explicar o que aconteceu. Vocês sabiam que no Brasil, a cada 40 segundos, no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete esse ato? Vocês sabiam que ele é muito maior entre jovens de 18 a 29 anos, 18 a 25 ainda é adolescente, 25 a 29 anos, na idade que as pessoas não deveriam ter essa sensação de finitude e elas não dão conta de viver. Então a frase que é enigmática e que foi colocada no dia do velório dele, no funeral, numa fita amarela, num cartões com fita amarela, se espalhou pelos Estados Unidos. E isso chegou ao ponto de 2013, a Organização Mundial da Saúde declarar que seria o mês de prevenção à saúde emocional, para que ninguém tivesse esse desejo. Existia um rapaz de 17 anos que comprou e entendia muito de mecânica nos Estados Unidos, e ele comprou, a história não conta, um Mustang amarelo. O nome dele é Mike M. M do jeito que fala, só que com 2 M's. Ele morava nos Estados Unidos, um rapaz caridoso, muito alegre, muito feliz. E eu até coloquei aqui a foto dele, que é uma história tão triste, porque a vida dele teve um simbólico, mas, né, muito triste a história. Então deixa eu mostrar para vocês quem é o Mike. Esse é o Mike M. Ele nasceu em 1977 e a vida dele deixou de existir Esse é o Mike M. Se vocês procurarem depois no Google, vocês acham a história dele. Esse é o Mustang dele, que ele reformou, e como tudo surgiu. A história dele começou assim, e com a frase, se precisar, peça ajuda, que foram os amigos dele, fizeram uma homenagem a ele no dia do funeral. Só que o mais triste é que ele era um jovem muito alegre, muito feliz, muito caridoso, e que simplesmente ninguém percebia que atrás daquele garoto feliz existia um rapaz com tanta angústia, com tanta tristeza, com tanta depressão. Vocês sabiam que os 3 maiores transtornos que levam as pessoas a cometer esse ato, em primeiro lugar é a depressão, segundo é o psicose maníaco-depressivo da época do Freud, hoje a gente dá o nome de transtorno bipolar, que tem 4 categorias, e o último são os abusos das drogas lícitas ou ilícitas. Na escala são aquilo que leva as pessoas a deixarem de ter desejo de continuar aqui com a gente. Todas as vezes que eu tiver que falar a palavra, eu vou ter que falar assim, aí vocês vão entendendo. Então existia esse rapaz que reformou o seu Mustang amarelo, e ele era conhecido por ser um rapaz muito alegre. E às vezes as pessoas, elas escondem porque elas não têm a força de comentar com alguém que elas estão vivendo aquilo, principalmente quando você é jovem, né? Isso não quer dizer que crianças hoje em dia já não estão fazendo isso, nem pessoas de meia idade,
nem os idosos. Tá aí o Flávio Migliaccio, que com 80 e poucos anos deixou uma carta e falou que estava ficando chato demais a vida, ele não suportou. Então, no funeral dele, os amigos deles não perceberam que ele, depois de reformar aquele Mustang, deixar o Mustang amarelo, que ele pintou o Mustang todo de amarelo, e com isso fizeram uma caixa com cartões e escrito no cartão: se precisar, peça ajuda. Essa frase que está aqui. E essas frases foram se espalhando para os Estados Unidos. Aí em 2003 chegou a tantas pessoas que começou a se espalhar de uma forma tão brilhante pelos Estados Unidos que em 2003 a Organização Mundial da Saúde decretou que o dia 10 de setembro, podia ter colocado o dia que ele foi embora, né, 8 de setembro, mas a Organização Mundial da Saúde colocou no dia 10 de setembro como dia de prevenção e depois se alargou-se para o mês de setembro. Tá aí o porquê da cor amarela, não esse amarelo. Deixa eu mostrar aqui o amarelo. Eu que adoro amarelo, dessa cor aqui. Aqui tá os meus pincéis, onde eu guardo os meus pincéis de escrever no quadro branco. O Mustang dele era dessa cor amarela. E com isso, a cor amarela foi em homenagem a Mike M. Gravem o nome dele, se vocês quiserem entender da história dele. Eu acho que é muito legal quando a gente consegue contextualizar e entender a origem. Eu gosto muito de estudar a origem, a epistemologia da palavra, a origem da palavra, e eu gosto de entender a origem do porquê da cor amarela. Então, a fita amarela foi símbolo do programa que incentivou as pessoas que sofriam, como Mike sofria, que foi embora com 17 anos. Imagina, no ápice da adolescência, que a adolescência começa com 11 e encerra com 25. Isso dados científicos, porque hoje mudou. Então, o mês de prevenção passou a ser setembro. Então, hoje é 1º de setembro. E eu fiz questão de botar uma roupa amarela para explicar para vocês que a cor amarela tem uma raiz, não é só porque o amarelo é símbolo de sol. Se vocês pudessem conhecer minha casa, vou pegar um negócio aqui para vocês. Eu sou cheia de amarelo, eu amo amarelo. Eu acho que a cor amarela, a cor que me representa, olha só, ali para eu ler, quando eu fico aqui para ler, a cor amarela. Tem o meu banquinho, que todo mundo, que quando eu falo, pega seu banquinho e saia de fininho. Eu tenho esses banquinhos para botar o pé na hora que eu tô dando aula. E eu amo amarelo. Na minha casa tudo é amarelo. Mas não porque a questão do setembro amarelo, mas é por amar o amarelo, por amarelo representar a vida. Tanto que meus pratos são amarelos, tudo é amarelo. E em 2015, então 2003, a Organização Mundial da Saúde, olha quanto tempo demorou para chegar no Brasil. Mike foi embora em 1994. De 1994 até 2003, foi se espalhando o que ele fez com o Mustang amarelo dele, de 68, que ele reformou, pintou de amarelo, e o que os amigos deles fizeram na hora do funeral, botaram no cartão escrito: se precisar, peça ajuda. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde declarou que no dia 10 de setembro era o dia de prevenção à vida, e no Brasil, 2015, 12 anos depois, foi estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Brasileira Psiquiatra, então Conselho Federal de Medicina, CRM, CFP, que CFP, Psicologia, CFM, pelos Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, e pelo CVV, Centro de Valorização à Vida. Então, esses 3 órgãos se juntaram em 2015 e estabeleceram que setembro seria o mês de prevenção à vida. São 38 países no mundo que fazem parte dessa campanha, 38 países só. Olha como simplesmente isso tem que ser mais divulgado. Então, hoje nós começamos aqui uma série de posts com relação ao mês de prevenção.
a saúde mental. Janeiro é o mês de prevenção à saúde mental, mas eu não quero falar o que é relacionado ao setembro. Se vocês quiserem depois, quando eu postar esse vídeo, que vai ficar postado aqui no feed do Instagram, e eu vou postar também no meu canal de YouTube, aí eu vou colocar toda a explicação que eu tô falando para vocês, aí vocês vão entender. Então, como que a gente tem que ajudar as pessoas? Primeiro, divulgando, para quebrar o tabu. Porque as pessoas não falam, as pessoas simplesmente vão lá e dão um fim àquilo que elas não deveriam dar. O diálogo, as pessoas têm que ter coragem de conversar. Muitas pessoas pensam nisso e muitas pessoas cometem esse ato a cada 40 segundos. Uma pessoa faz isso no mundo, e a maior parte das pessoas que fazem isso é de 18 a 29 anos. E você tem que começar a perceber a sua família e ajudar aquelas pessoas mais vulneráveis, ajudar aquelas pessoas que têm mais essa fragilidade. Por isso que eu e o doutor Alexandre dos Santos e doutora Leila Miguel, conversando ontem, porque quinta-feira agora tem uma aula de pessoas abusivas. Ainda dá tempo de você entrar, ainda tem vaga, porque nós tivemos ontem. E nós vamos fazer 2 aulas online no dia... Os dias depois você vai ver aqui no feed, eu ainda não lembro. Nós vamos fazer um transtorno mental chamado depressão, como entender os tipos de depressão, entender esses neurotransmissores que não são recaptados no nosso cérebro, dopamina, noradrenalina e serotonina. Então tem a depressão interna e tem a depressão externa. Na pandemia agora aumentou assustadoramente o número de pessoas depressivas. Um dia a Organização Mundial da Saúde falou que no ano 2020 quase 30% da população seria depressiva. Nós chegamos a 2020 e o número agora, desde o dia 11 de março, que começou a pandemia, que vão para 6 meses agora, dia 11 de setembro. Então, simplesmente a gente percebe que o número está muito grande, e nós vamos ministrar uma aula de entendendo a depressão no momento da pandemia. Nós vamos ministrar uma aula também sobre entendendo o transtorno de ansiedade. São várias características do transtorno de ansiedade. Tem o TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Nós temos o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno de ansiedade. Nós temos a ansiedade noturna, que é a insônia. Nós temos as fobias específicas. Nós temos o transtorno obsessivo, nós temos o transtorno do estresse pós-traumático. Nós temos as fobias, o síndrome de pânico, o transtorno de pânico. Então, simplesmente, se a gente não tiver essa mobilidade para entender e gerar o conhecimento nas pessoas, muitas pessoas estão sofrendo. Vocês sabiam que muitos homens estão vivendo a distimia, e a distimia é a doença do mau humor, e distimia é um tipo de depressão que acomete mais homens. Então, são tantas questões que a gente não conseguiria fazer numa live. Então, nós resolvemos fazer 2 aulas agora, em setembro, para poder explicar isso. E eu creio que 4 horas de aula, um dia explicando o transtorno depressivo, explicando como que é uma questão neuroquímica, como que a gente tem que tomar remédio e também fazer análise, porque a gente aprende aquilo a ser daquele jeito dentro da nossa casa, porque a carga genética é muito pouco para qualquer coisa. Vou mostrar aqui os livros meus de neurociência. A carga genética é muito pouco, ó, os 2 livros agora de neurociência. Comprei esse aqui também que a doutora Leila Miguel me indicou. Ela está fazendo uma pós pela Mackenzie e eu pela PUC. Ela me indicou esse, brilhante esse livro, brilhante. Então, a gente tem que começar a entender que na nossa carga genética a gente traz no máximo 20%. 80% é a forma como você recebe aquilo no meio que você está inserido. Então, nós podemos aprender a deixar de ter depressão por aqui, ó, por neuroplasticidade, por neurogênese. Então eu quero explicar, eu junto com o doutor Alexandre dos Santos e com a doutora Leila Miguel, nós queremos explicar a vocês como prevenir
Imagina, 30% da população está depressiva. A cada 10 pessoas, 3 estão depressivas. A cada 10 pessoas, uma tem desejo de não existir mais. Então, nós precisamos ter essa capacidade de gerar, o saber tem que circular. Nós temos que fazer o saber circular. Nós temos que simplesmente explicar para as pessoas que nós temos a capacidade de ajudar as pessoas. E aí, a cada 40 segundos, uma pessoa faz isso no mundo. 12 mil jovens por ano fazem isso no Brasil. 1 milhão de pessoas no mundo fazem isso. A gente fica achando que às vezes essa pandemia que a gente está vivendo está tirando, ceifando a vida das pessoas, e tantas pessoas nesse momento não estão dando conta e estão ceifando a sua vida. E a raiz são os transtornos mentais. A depressão, que é um transtorno mental, que está aqui no DSM, aqui no DSM, a Bíblia da Psiquiatria. Nós temos que lembrar que o abuso de substâncias, sejam as substâncias lícitas, sejam substâncias ilícitas, por exemplo, o álcool é lícito porque paga imposto, mas quantas pessoas não dão conta de viver isso? E os transtornos bipolares são pessoas que uma hora elas vão cometer esse ato. Então, eu queria que você gravasse essa frase: se precisar, peça ajuda. Se precisar, marca terapia. Não gasta com roupa, não gasta comprando. Se você pode fazer terapia. Às vezes a gente foge da terapia porque a gente não tem coragem de encarar a gente. A gente tem que começar a encarar a gente para poder entender como que a gente está vivendo. Se a cada 10 pessoas, 3 estão sentindo depressão, estão sentindo uma depressão por essas perdas que nós estamos vivendo. Quantas pessoas estão depressivas nesse momento? Nesse momento, quantas pessoas estão depressivas? Quantas pessoas engordaram nesse momento? Porque vocês sabiam que todas as vezes que a gente engorda, não é a comida, não é porque está comendo demais, é porque nosso metabolismo está cheio de raiva. E a depressão, uma das raízes da depressão, a depressão ali das etapas do luto, nós temos as etapas do luto da Elizabeth, tem até o livro que chama As Etapas do Luto, dessa psiquiatra que escreveu, da Elizabeth. Tem a primeira etapa, que é o choque, né, quando você sabe a notícia, depois tem a negação, depois você entra no estado da raiva, ali nas etapas do luto. Tem pessoas que elas não saem da etapa do luto, da raiva, e elas vão desenvolver a depressão pelas perdas. Então a gente dá o nome de depressão externa. Nós precisamos entender disso. Nós precisamos entender para poder ajudar as pessoas que às vezes estão do nosso lado. Toda a família, se a cada 10 pessoas, 3 estão depressivas, toda a família tem mais de 10 pessoas. Então, em toda a família tem 3 pessoas depressivas. Tem 3 pessoas precisando da nossa ajuda e a gente não está fazendo nada. A gente não está apoiando, a gente não está dialogando. A gente está falando que é falta de Deus, que é falta de homem, que é falta de rezar, que é falta de orar, que é pecado. Eu tenho uma paciente minha, que ela chegou para mim há 2 anos atrás. Ela é uma missionária de igreja, que os pastores diziam para ela que ela estava em pecado e ela estava depressiva. Tem 2 anos que ela está fazendo tratamento comigo, ela emagreceu já 7 quilos, porque à medida que você vai se entendendo, você não vai tendo mais a raiva no seu corpo, aí você vai dando conta de elaborar as coisas da sua vida, e com isso você vai ficando mais leve, leve por dentro, leve por fora. E hoje ela realmente ajuda, ela continua sendo missionária, ela saiu da igreja que ela era, foi para outra igreja, ela agora consegue, como ela foi ajudada, ela agora está ajudando as pessoas nas igrejas, porque muitas pessoas na igreja não vão procurar o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, porque existe um preconceito muito grande nas igrejas, principalmente. Eu sou uma pessoa cristã, eu sou uma pessoa que eu acredito em Jesus Cristo. Ah, mas você é psicanalista não pode acreditar. Gente, me economiza, não... Esses comentários que vêm de vez em quando dá até preguiça. Então, eu sou cristã, só que o meu cristianismo não é um cristianismo hipócrita, não é um cristianismo que discrimina as pessoas. Eu tive
tive há muito tempo atrás uma turma só de pastores. E nessa turma só de pastores, foi em 2007 que eu tive uma turma só de pastores, de aspirante de psicanálise. Nessa turma tinha um pastor que a mãe dele tinha cometido isso, que setembro é a prevenção. E ele falava: Cássia, minha mãe deve estar no inferno. Eu falei: lógico que não, ela estava doente. Depressão é uma doença, é um transtorno mental. E é um transtorno mental que tem como a pessoa sair desse sintoma, porque é um conjunto de sinais e sintomas. A pessoa consegue sair desse sintoma e a pessoa consegue avançar, a pessoa consegue se ajudar, mas aí ela tem que procurar uma ajuda terapêutica, ela tem que procurar um psiquiatra para tomar um remédio, porque a depressão faz você perder aqui na sua estrutura psíquica, no seu cérebro, nas conexões neurais, porque as conexões neurais são feitas de neurônios. Na fenda sináptica você perde a dopamina, o neurotransmissor dopamina, o neurotransmissor serotonina, um responsável pelo bem-estar, dopamina pelo prazer e a noradrenalina. E essas interseções fazem a pessoa perder a motivação da vida, perder as questões da vida. E aí ela tem que procurar para tomar um remédio, para ela submergir, para ela poder respirar, porque ela está se afogando, com os sentimentos dela, seja uma depressão provocada por uma perda, igual essa que a gente está vivendo. Nós somos cortados pelo Covid, então nós temos essa depressão que muitas pessoas estão vivendo nesse momento, que nós estamos vivendo um estressor vertical. Estressores verticais são esses que não dependem, não é o ciclo natural da vida, por exemplo, o holocausto, uma guerra, um terremoto, um maremoto, essa pandemia que nós estamos vivendo. E muitas pessoas não tinham arcabouço psicológico, é tudo aqui, né, no sistema límbico, mas elas não tinham arcabouço para poder lidar com essas questões. Então vocês que querem aprender a lidar com a depressão, vocês que querem ajudar as pessoas que estão ao lado de vocês com depressão, eu convido vocês a estar nas aulas, porque é impossível numa live de 1 hora você aprender. As nossas aulas são de 4 horas, de 19h30 às 23h30. Então, em 4 horas, você vai ter como ajudar as pessoas que estão ao seu lado, ou até você. Porque quantas pessoas perguntam: é genética? Se fosse genética, mas que o X é genética? Então, o que é genético? Gente, a genética é muito pouco. O desoxirribonucleico, o DNA, é muito pouco, é 20%. É a forma como a gente vai vivendo, que vai fazendo a gente entrar nessa espiral e não saber sair. Então a gente tem que entender desse nosso inconsciente. Por que nosso inconsciente é cheio de memórias recalcadas? Porque inconsciente não tem crenças. Quando a gente fala crença, tá na cara que a pessoa não sabe nem o que é psicanálise. O nosso inconsciente tem as psicopatologias da vida cotidiana. Eu dei uma aula sobre esse tema. Então, é que é diferente da psicopatologia, da psiquiatria. E a gente tem que aprender a entender. A gente tem que aprender a entender as outras pessoas. Porque nós precisamos entender que é muito sério. Depressão é a segunda doença mais incapacitante, perdendo só para a doença do coração, as doenças coronárias. Então, imagina a segunda doença mais incapacitante. E eu não aguento. Hoje eu atendi uma jovenzinha de 17 anos, que ela falou: Cássia, eu tenho vontade de fazer um live com você, de falar que eu cheguei a você 1 ano e meio atrás. Eu falei: eu posso falar por você sem expor você? Ela falou: pode. 1 ano e meio atrás, ela chegou para mim em maio, então não tem nem 1 ano e meio, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 1 ano e 5 meses atrás, ela chegou se cortando. E ela fazia tratamento com 2 psiquiatras e tomava 7 remédios. Hoje ela só faz tratamento comigo e toma 1 remédio para controlar a TAG, que ela tem transtorno de ansiedade generalizado, e ela tem, assim, a cada 6 meses ela tem uma crise de pânico. Então ela falou: Cássia, vamos fazer um live? Eu falei: não fazer não. Sua família é muito conhecida aqui em Vitória, que eu moro em Vitória do Espírito Santo. Sua família vai ser exposta, uma família. Então é melhor não. Deixa eu falar por você. Sabe, live a gente não tem que falar para expor a nossa família, porque a família dela
paga terapia. E ela mesma falou, Cássia, você sabia que meus amigos falam para minha mãe, você paga terapia para fulano de 15 em 15 dias? Que absurdo! Você paga terapia, aquela psicóloga careira, porque eu sou careira, eu dou resultado, eu sou careira, o meu valor é alto, eu sei me valorizar. Mas vocês já pararam para pensar quantos lives eu faço? Todos os dias eu explico alguma coisa. Ontem eu fiz a aula de neurônio espelho, empatia cognitiva e empatia emocional e gravei 1 hora. Então eu dou tanto e esse é o fruto do meu trabalho. Digno é o obreiro do fruto do seu trabalho. E essa jovem, ela veio através de um parente dela que também fazia análise comigo, porque psicólogo é assim, vai passando de parente para parente. Aí você dá resultado em aí você vê que dá resultado. E tanto que eu falei, em 1 ano, você não vai estar tomando essa quantidade de remédio que você toma. Ela ficava dopada. Eu atendi domingo um jovem compulsivo por drogas. Atendi domingo, que ele pediu ajuda. Aí doutora Leila me ajudou, doutora Leila médica, ela tem a formação em antitabagismo, ela me ajudou, medicou ele, e ele já estava 15 dias limpo, e agora ele está mais 15, 16, 17, eu estou todo dia monitorando, e ele falou, eu estou super bem. Então, a gente tem que ter essa vontade de ajudar as pessoas. E se você vive algo que você não dá conta, faça igual feito no funeral do Mike M, que o Setembro Amarelo começou graças a ele, o Mustang amarelo dele, tudo começou por causa disso, e no enterro dele, várias fitas amarelas escritas, se precisar peça ajuda. Isso foi em 98. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde simplesmente falou, agora nós vamos decretar o dia 10 de setembro, o dia da prevenção. E no Brasil, 2015, um mês da prevenção. Então, nós temos que ter essa humanidade pelo outro e não achar que o outro que está sofrendo, ele está sofrendo, e a frescura. Aqui, agora é sério isso que eu vou falar. Eu sou psicóloga. Sou psicanalista, sou terapeuta familiar, sou teóloga, fiz teologia para aprender a Bíblia, para ninguém me enganar. Inclusive a aula do dia 3 de setembro, o doutor Alexandre e eu, nós vamos explicar por que a gente é enganada por pessoas abusivas. Pessoas abusivas, elas chegam contando uma história triste e uma cara boazinha. Elas têm cara de ursinho carinhoso, elas não chegam mostrando que são... Elas chegam com cara de anjo, mas é anjo por dentro demônio, não demônio espiritual. Eu sou economista, eu gosto muito de falar de política, porque eu sou das ciências econômicas e política. Eu vejo muita verdade no Bolsonaro, muita verdade. Eu gosto de pessoas tipo ele, porque eu sou tipo ele. Eu gosto de pessoas que são de verdade. Então, nós, ao analisar uma pessoa que simplesmente chega pra gente falando que a vida dela é um caos e você vê que ela só tá te usando, você tem que ver que ela é abusiva, aí você não cai nela. E a pessoa que sofre de verdade, ela não se vitimiza. Muitas das vezes ela não se vitimiza. Olha o caso do exemplo do Mike M, que tudo começou com ele. Ele era conhecido como um rapaz caridoso, ele era conhecido como um rapaz super alegre, e ele reformou o Mustang de 1968 que ele comprou, reformou para cor amarela, e depois com 17 anos vai embora e ele ceifou a vida dele, e ninguém imaginava que aquele jovem feliz e caridoso tinha angústia que ninguém via. Então, nós temos que tentar ver, será que atrás da alegria de muitas pessoas não tem uma dor? Será que atrás da alegria de muitas pessoas não tem uma angústia? Será que atrás da alegria de muitas pessoas não tem um sofrimento? Será que atrás da alegria de muitas pessoas não tem algo que a gente possa ajudar? Será que atrás de muitas pessoas que são... Porque
Porque, olha, a aula do doutor Alexandre ontem ele explicou as pessoas que são muito mimizentas, ninguém suporta, só psicólogo suporta, porque faz parte do espectro do psicólogo. Então, eu gostaria de deixar para vocês uma seguinte lembrança: para de olhar para as pessoas como se elas não sofressem. Para de ter sua pena de você. Se você tem muita pena de você, pode ser que você seja o abusivo. Eu atendo muitos abusivos que vêm para aprender técnicas para poder lidar melhor com as pessoas. Na escola de psicanálise, de tempos em tempos, entram abusivos. Sabe para quê? Para aprender a lidar, para aprender mais técnicas, para pegar os outros. Então, vocês têm que sair desse perfil de achar que você não tem capacidade de ajudar as pessoas. Vamos aqui de novo pela neurociência. Quando você ajuda alguém, no núcleo accumbens e no sistema de recompensa, te dá felicidade. Sabe por que eu venho aqui gravar os lives? Hoje eu tive um dia de atendimento, uma noite de atendimento. Comecei 18, 19, 20, 21, acabei de atender agorinha. Por que eu venho aqui e gravo os lives? Porque eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu vou dormir feliz. Todas as vezes que eu dou, eu me sinto feliz. Você já experimentou dar? Você já experimentou mudar a sua crença? Você já experimentou começar a dar? Hoje, fiquei o dia todo falando. No findar do dia, eu vou explicar para eles o que aconteceu, por que estabeleceu-se a cor amarela para setembro, graças ao Mike M. Para quem não viu, vou mostrar quem é o Mike M. Esse menino que comprou um Mustang amarelo e reformou o Mustang amarelo. Esse é o Mike M, que nasceu em 77, aqui, e ele reformou o Mustang amarelo dele. Mike M, assim, ó. Depois, gente, procura na internet quem é ele, procura na internet e vai e vê quem é ele, simplesmente vê quem é ele, para vocês entenderem que esse perfil das pessoas depressivas, esse perfil das pessoas que às vezes não dão sinais, esse perfil das pessoas que estão do nosso lado e a gente nem imagina que ela está sofrendo, esse perfil das pessoas que estão ali batendo e pedindo ajuda, mas de uma forma silenciosa. Às vezes a gente tem que ter essa capacidade de ter a maturidade de nós ajudarmos os outros. Eu atendi uma vez uma família, o pai era empresário aqui no Espírito Santo, super bem sucedido, o casamento dele era um exemplo, ele era casado há 27 anos, ele tinha, né, que ele deixou de ter 2 filhos, uma neta, muito bem sucedido emocionalmente, e eu atendia ele, e ele sempre falava: minha esposa, ela não consegue acreditar nessa dor que eu tenho. E na época eu estava atendendo, estava bem, ele ficou bem, 2 anos atendendo, e depois ele saiu, deixou de ser atendido. Ele falou que não queria mais ser atendido, que ele estava cansado de fazer análise, e ele não queria mais entender que a vida dele estava muito pesada, e ele queria sair. Eu avisei a esposa dele, falei: ele não pode ficar sem análise, que procure outro analista, que ele precisa de análise. Ela não deu valor, ela falou: ele está bem. Ele falou que ele está bem. Passou 3 anos, ele pegou uma ponte bem alta e foi embora. E nós, às vezes, a gente prefere acreditar no que a pessoa fala, não que um psicanalista avisa, um psicólogo avisa. Então, essa dor que tem dentro das pessoas, essa dor que dá vontade da finitude começar, essa dor que as pessoas têm de não suportar viver o que elas vivem, essa dor que estão dentro delas tem muito a ver com uma situação de angústia não resolvida, e às vezes a pessoa está rindo com os dentes,
Só com os dentes. Ó, tô rindo com os dentes. Que riso verdadeiro é aí com os olhos. Será que você está preparado para olhar as pessoas dentro da sua casa e ver que as pessoas precisam de ajuda? Será? Cuidado com as pessoas que reclamam muito, porque as pessoas que reclamam muito, ela quer gastar sua energia. Tenha cuidado com aquele que não reclama, aquele que está sempre bem. De vez em quando, chega para aquele que está sempre bem e pergunta: será que você está bem mesmo? Vamos almoçar? Vamos conversar? Será que você está bem mesmo? Então, nós precisamos ter essa capacidade de gerar na gente a empatia emocional, que é a arte de se preocupar com o outro. Nós precisamos nos preocupar com o outro. Nós precisamos ter o cuidado de se preocupar com o outro. Porque quando você se preocupa com o outro, alguém se preocupa com você. Você planta. Quando você se preocupa com o outro, alguém se preocupa com você. Quando você cuida do outro, alguém cuida de você. De verdade, quando você tem uma generosidade dentro de você, você vai ter cuidado com as outras pessoas e alguém vai ter cuidado com você. Então hoje é 1º de setembro. Hoje é 1º de setembro, 22h55. Hoje é 1º de setembro, é o dia que inicia o mês de setembro. O mês da campanha de se precisar, peça ajuda. Mas não é pedir ajuda a mim, como psicóloga, como psicanalista. A mim você tem que marcar um horário. Para procurar Cássia Rodrigues, você tem que marcar um horário. Peça ajuda aos seus familiares. Peça ajuda a quem está perto de você. Peça ajuda, fala que você está sofrendo. Se precisar, peça ajuda. Porque não adianta vir nos comentários aqui do YouTube, quando eu postar o vídeo, ou nos comentários do Instagram, porque ninguém vai responder. A gente tem mais de 100 comentários por dia. Ninguém vai responder. Não adianta você vir contar a sua história aqui, e quando for uma história muito grande, eu peço para deletar. Eu não deixo, não. Sabe por quê? Para quê? Para ficar uma retroalimentação de um lambendo a ferida do outro? Isso não melhora ninguém. Peça ajuda a quem está perto de você. Não adianta mandar a sua história para o psicólogo, para ele escutar a sua história, porque psicologia não é mágica. Eu não vou dar um passe de mágica, a sua vida vai melhorar. Psicanálise é um processo. Psicoterapia é um processo. Você vai ter que entrar em um processo de entender o seu aparelho psíquico, entender por que você desenvolveu um transtorno depressivo, entender por que você tem desejo da finitude. Então, não adianta simplesmente fazer um comentário em qualquer lugar, porque isso aí, na verdade, eu vejo que são pessoas que querem chamar atenção. Ah, mas eu comentei e não estou querendo chamar atenção. Nem adianta me mandar direct, gente. Você acha que eu tenho tempo de ficar lendo direct, gente? Ó, acabei meus atendimentos agora, 10 horas da noite. Você acha que eu tenho tempo de ficar lendo direct? Você acha que eu tenho tempo de ficar lendo história das pessoas? Vocês não são novela para querer ser acompanhado, sabe? Então, nós temos que ter essa capacidade. Liga para o serviço, como é que é o nome? CVV, Centro de Valorização da Vida. Vai lá, liga, descobre o número, liga. As pessoas lá são preparadas para te ouvir. Liga. Esse grupo de terapia que eu marquei para o dia 5 de outubro, já esgotaram as vagas. Tem um que começa dia 4 de setembro, que as vagas esgotaram mês passado. E esse é o último grupo de terapia que eu vou abrir esse ano, porque eu já não tenho mais noite para abrir, porque eu tenho 16 noites por dia, eu estou nas minhas aulas, eu tenho meus pacientes, eu tenho algumas lives, eu tenho empresas que eu ainda dou consultoria. Então, eu já não tenho mais dias. Então vai ser no dia 5 de outubro, eu estou com 1 ou 2 vagas que hoje já foram preenchidas. Então, nós precisamos buscar essa ajuda mais próximo. Você tem que buscar ajuda. E não usa as pessoas, não, que é feio. Sabia que é feio? É feio. Se você é só aquele chato que reclama, não usa não. Porque o psicólogo é treinado para ver quem é chato, reclamão, e quem realmente está precisando de ajuda. Tem gente que é chato, reclamão. Tem gente que realmente está precisando de ajuda. Tem comentários que a pessoa escreve, passa assim 7 laudas, 7 timelines de um celular.
Você fala, gente, a pessoa está fazendo o quê? O compêndio 1 da vida dela. Sabe, pra que isso, gente? As pessoas hoje, elas estão precisando falar para a pessoa certa, né? Falar na fila do banco. Então, e falar na fila do banco, falar em qualquer lugar, não resolve a sua vida. O CVV, Serviço de Valorização à Vida, é como se fosse um paliativo, que você vai ter alguém que vai te ouvir, mas eu vou dizer para você, se você não procurar análise, se você não procurar um médico psiquiatra, você não vai melhorar. Porque o psiquiatra, lá no Serviço de Apoio, Serviço de Valorização à Vida, não tem psicólogos e psicanalistas que vão para lá. São pessoas aleatórias que gostam de ajudar os outros. E para você mudar o seu sistema de crenças emocionais e psíquicas, você precisa procurar um profissional que ele vai funcionar como espelho, e ele vai te ajudar. Então, se nesse mês de setembro você está percebendo que você é uma pessoa que percebe que você está começando a ficar depressiva, está começando a pensar bobagens, se bobagens estão passando pela sua cabeça, marca análise com alguém. Eu tenho doutora Leila e doutora Alexandra, que eles fazem terapias individuais online. Eu não faço. Eu só tenho horário para maio de 2021. Eu não tenho horário para esse ano, sabe? Eu só tenho para ano que vem terapia individuais, e mesmo assim eu tenho poucos pacientes individuais, eu não tenho muitos. Mas eu tenho doutora Alexandra dos Santos, que é brilhante, tem doutora Leila Miguel, que é brilhante. Então, nós precisamos ter essa coragem. Procura um psiquiatra, mas procura um psicanalista, porque só o remédio vai fazer só 20%. Quem muda a sua estrutura psíquica, quem muda os seus traumas, suas patologias, suas psicopatologias, é análise. Então, você tem que procurar um psicólogo para fazer psicoterapias ou procurar um psicanalista para fazer análise. E análise é o mergulho mais profundo dentro de você. A psicoterapia é um mergulho mais raso e a análise é um mergulho mais profundo. Já viram que eu acredito mais na análise, eu sou as duas coisas. Eu sou psicóloga e sou psicanalista. Então, não vamos fazer igual o Mike M., que nasceu em 1977, foi embora em 1994, no dia 8 de setembro de 1994. Rapaz alegre, feliz, bem-humorado, caridoso, bom filho, os amigos nunca desconfiaram. Vamos aprender. Se o legado do Mike M. serviu para nos ajudar, que a gente consiga mudar, que nós possamos simplesmente ter a coragem de não nos sucumbirmos com a nossa dor, que a gente consiga ter a força do sol, que o amarelo que é a força do sol, que é a força da cor vibrante. Eu gosto de cores, eu gosto, tudo meu tem cores, eu sou colorida. Eu gosto das cores, elas me mostram que eu tô viva. Eu gosto, a cor levanta a gente. E eu percebo que tem alguns dias que eu vou lá e falo, escolhi cinza. Falei, o que tá acontecendo, Cássia? Por que você escolheu cinza? Por que você escolheu a cor preta? Por que você escolheu bege? Teve um dia que eu sofri uma tristeza aí, quando eu vi eu tava toda de bege. Eu falei, olha só, inconscientemente a gente busca a cor que é apagada quando a gente está se apagando. Então eu gosto de saber que escolheram como símbolo o Mustang amarelo do Mike M. para representar a mudança, que as pessoas podem mudar, as pessoas podem ter vida diferente, as pessoas podem ser diferentes, as pessoas podem ter forças vinda daquilo que às vezes ela achava que não tinha, mas sozinha a gente não consegue. Se precisar, peça ajuda. Se precisar, peça ajuda. Se precisar, busque ajuda. Então, hoje é 1º de setembro, nós vamos até o dia 30 de setembro, fazendo diversas homenagens à questão do setembro amarelo, para a gente poder entender o que anda acontecendo com a gente. A psicanálise é aquela que nos mostra que existe uma criança dentro da gente,
que ainda está ferida. Essa é a descoberta do Freud. O Freud jamais foi sexual. O Freud simplesmente falou que a gente nasce com a libido na boca, depois a produção das fezes, depois a descoberta dos órgãos genitais, e depois o complexo de Édipo, depois a fase da latência, depois a fase genital. E muitas pessoas, de uma forma ignorante, elas falam que Freud era sexual. E eu acabei de falar, não é pedir ajuda a mim, não é pedir ajuda a mim. A mim vocês têm que marcar horário, a mim vocês têm que fazer as aulas, sabe? Então, é pedir ajuda às suas pessoas, porque não adianta falar, Cássia, preciso de ajuda, eu não posso fazer nada por você. Eu só posso te ajudar se você for meu paciente, eu só posso te ajudar se você estiver num grupo de terapia. Eu tenho que ajudar os meus. Os meus podem pedir ajuda a mim. Minha família de origem, minha família nuclear. Aí sim, pode pedir ajuda a mim. Agora, seguidor de canal de YouTube pedir ajuda ao psicólogo trabalha. Sente o drama? Porque as pessoas são folgadinhas, né? Sente o drama? Eu trabalho, eu estudo muito, tá? Então eu não estou aqui para fazer ajuda terapêutica. Mas, Cássia, você é ruim. Sou tão ruim que estou aqui fazendo live no dia 1º de setembro, explicando o que é o setembro amarelo. É porque eu sou muito ruim. Se eu fosse boa, eu não estava aqui fazendo. Mas como eu sou ruim, eu estou fazendo. Eu sou ruim, eu gravo sempre 1 hora das aulas que eu dou sábado. Eu gravo 1 hora de manhã e 1 hora de tarde. Eu sempre premiei as pessoas quando eu dou aula de tão ruim que eu sou. Eu sou muito ruim. Então, essa mundo que inverteu os valores. Hoje eu estava atendendo outra jovem que ela está fazendo direito. Aí ela está estudando Maquiavel. Eu até convidei ela para fazer uma live comigo, da gente fazer. Ela vai fazer, ei Tatiana, ei Cristiano, ei gente. Então, eu convidei ela para a gente fazer uma live, ela está estudando Maquiavel, que é do Príncipe, que ela falou, Cássia, eu tenho que fazer um trabalho. Aí eu falei, faz da Flor de Lis, não importa o que você é, importa o que você mostra que você é. Importa o que mostra que você é. Porque não importa o que você é, importa o que mostra que você é. E Luciana, quinta-feira a gente tem aula de novo, né? Então, Maquiavel é isso. Hoje a gente prefere ser enganados. O importante é mostrar, o importante não é ser. Eu ontem assisti a entrevista do Cabrini com a Flor de Lis. Jesus. Então, nós precisamos ter a coragem de mudar nossas vidas. Setembro começa. Dia 3 tem aula de pessoas abusivas. Entendendo que você não é tão empática. Se você se envolveu com abusiva, porque você tem baixa autoestima. Você não tem valor. Ai, Cássia, como você é dura. Desde pequenininha, no berço, eu já era Durango Kid. Então, a verdade às vezes dói, mas a verdade nos liberta, sabe? Então, nós precisamos entender que se nós nos relacionamos com pessoas abusivas, é porque nós temos fragilidades emocionais, não empatia. Porque tem tanta gente que se relaciona com pessoa abusiva, depois faz um live e começa a fazer um canal para explicar aos outros a não se relacionar com pessoa abusiva, falando, eu era maravilhosa, de tão maravilhosa, eu me relacionei com um abusivo. Não tinha autoestima. Se tivesse autoestima, não se relacionaria, não seria presa fácil do abusivo. O abusivo não ia mirar em você, ele mirava em outro. E nós vamos ter a aula em setembro sobre entendendo a depressão na pandemia, por que aumentou, entendendo a depressão através da neurociência e entendendo também essa ansiedade que aumentou assustadoramente. São as 2 aulas de setembro. A Luciana já garantiu as 2 aulas, que ela já é aula lá. Então, para quem já faz aula, eu faço nosso legal. Mas se você não faz, simplesmente aproveita as oportunidades que Kênia vai começar a fazer as promoções aqui. Então, aproveita. E eu gostaria também de convidar vocês a se tornar membro do canal de YouTube. Nós vamos ter uma live especial para membros. Só para membros, que não tem nada a ver com inscrito. E o que está ganhando é isso, saiba quem está na sua frente. E eu já fiz a aula, já está preparada a aula.
E eu vou explicar às pessoas dessas 7 microexpressões que você vê nas pessoas. E aí, as 7 microexpressões que eu vou explicar no dia 9 de setembro, já está marcado a live, no dia 9 de setembro. Se você consegue ver rápido nas pessoas a raiva, a tristeza, a alegria, o medo, o espanto, o nojo e o desprezo, você não cai tanto em esparrela não, gente. Você não cai tanto não. Você não cai, você não vai ser presa fácil. Você vai olhar e falar, gente, aquele cara não está me inspirando confiança. Você vai ter mais segurança no seu inconsciente, porque o nosso inconsciente, ele dá a resposta pra gente. O problema é que quando o nosso inconsciente é cheio de traumas, quando o nosso inconsciente é cheio de dores, quando o nosso inconsciente é cheio de feridas, a gente não consegue enxergar, porque a gente vai enxergar calçado nesse iceberg cheio de dores, cheio de feridas, cheio de recalques, cheio de situações horríveis. Então, nós temos que ter essa capacidade de nos enxergarmos rápido, para poder enxergar as pessoas, para a vida andar. Imagina, gente, no dia 3 de outubro, vou fazer 60 anos. Um dia desse eu tinha 30. Um dia desse eu estava com meu filho com 1 aninho. Hoje ele tem 30, vai casar em maio, e eu já estou com 60. Para se tornar membro, é no canal de YouTube, tem que ver lá no canal de YouTube, eu não sei nem como é que é. É tudo no canal de YouTube, você paga lá através do cartão no canal de YouTube. E aí a gente premia as pessoas como membro, dá prêmios de sorteios de livros, dessas aulas avulsas. Tem 2 pessoas que sortearam, que estão lá assistindo. 0, prêmios total, ganharam as 2 aulas totalmente. E 2 lives exclusivas para membros, e nós também fazemos a apresentação de PowerPoint, mandamos para ele na hora que eu estou fazendo a live, já está no WhatsApp deles, que eles veem no WhatsApp dele, olha que fantástico. Então, e fica lá, depois postada para eles que são membros poder ver a qualquer momento, só para membros. Nós já estamos com 100 membros exclusivos do canal de YouTube, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu fiz em homenagem ao setembro que se inicia hoje. Dia 21 começa a primavera, dia 21 começa o mês que as flores florescerão, e que a gente tenha coragem de ajudar as pessoas. Otávio, eu já faço uma pós pela PUC de neurociência, tá? Eu não quero fazer outra graduação não, já tenho 3, gente, fazendo doutorado. Obrigado pela informação, mas eu já faço pós na PUC. Então, eu espero que vocês tenham entendido que em 1994, quando Mike M foi embora, ele começou a espalhar o que hoje nós estamos vivendo, o Setembro Amarelo. 2003, a Organização Mundial da Saúde decretou que o dia 10 de setembro é o dia específico da proteção à vida. E no Brasil, em 2015, CVV, Serviço de Valorização à Vida, Conselho Federal de Medicina e Associação Psiquiatra Brasileira foram os 3 órgãos que determinaram que setembro seria o mês da fita amarela. E essa fita amarela foi espalhada no dia do funeral do Mike para os Estados Unidos todos, que ele era americano. E ele tinha um Mustang amarelo. Então, eu espero que tenha sido para vocês algo de novidade. Eu espero que vocês tenham aprendido isso. Falei umas 5 vezes para gravar, para vocês espalharem, para vocês contarem para as pessoas, para vocês passarem esse vídeo para todo mundo, para vocês poderem espalharem para as várias pessoas, porque que setembro é o mês considerado o mês de proteção à vida. O mês em homenagem a Mike M. M-E-M-M-E. Do jeito quase que fala. E Mike, M-I-K-E. Então, que Mike M, aonde ele estiver, no céu, ele possa entender que ele ainda é lembrado, que tudo começou com ele. E que um jovem de 16 anos, 17 anos, que era alegre, que era caridoso, espalhou para a terra, para 38 estados, 38 países, desculpem, que simplesmente a bondade de cuidar dos outros é algo verdadeiro, e que a gente tenha esse olhar
para olhar para os nossos que estão perto e que pedem ajuda, e a gente possa ajudar, e que a gente tenha esse compadecimento. Então, eu sempre vou me emocionar com as pessoas que são generosas e deixaram um legado para a gente. E eu espero que vocês tenham essa capacidade de entender as pessoas que estão perto de vocês e que estão precisando de ajuda, e que se elas não pedirem ajuda, você simplesmente vai ajudar, porque você é bondoso. Deus está te dando a sabedoria de estar aqui assistindo os lives, ser um seguidor do meu Instagram, ser um seguidor do meu canal. Então, se você está aprendendo, a gente tem que aprender para fazer o saber circular, para ajudar outras pessoas. Então, que você tenha essa capacidade de ser generoso e ajudar as pessoas. Lembra da neurociência? Se você ajuda as pessoas, você fica bem. Quando você ajuda as pessoas, você fica bem. Então, fica bem. Começa a ajudar as pessoas. Vocês já perceberam que as grandes associações, elas nascem da perda de alguém? A Sociedade Viva Cazuza, a sociedade lá da Viviana Senna, do Ayrton Senna, nasceu da perda do Cazuza, do Ayrton Senna. Então, que vocês tenham essa capacidade de fazer o bem. Comecem a fazer o bem. Fica bem e faça o bem. Isso que eu desejo para vocês, tá bom? Espalhe esse vídeo, se for possível. Muitas pessoas têm que fazer assim para Mike M. Muitas pessoas. Aqui no comentário eu vou deixar explicando tudo direitinho para vocês entenderem. Hoje é 1º de setembro de 2020. Nós vamos celebrar o mês de setembro, que é o mês da vida. Nós vamos celebrar, nós vamos ajudar as pessoas a terem vida. Cada pessoa é responsável com várias pessoas para ter vida. Nós temos que gerar vida. O nosso papel é gerar vida. Setembro é o mês de proteção à vida. Nós temos que fazer esse número cair. A cada 40 segundos, uma pessoa deixa de ter vida. E nós precisamos gerar vida. Que cada um de nós consiga gerar vidas. Que nós sejamos multiplicadores de vidas. Tá bom? Um beijo no coração. Tchau. Beijo.